Bom, no meu celular agora, pontualmente, são 19 horas. Então, a gente começa agora com informações e tudo. Então, a gente hoje, aqui no nosso livro, no nosso livro não, no nosso estudo é a nossa aula 16, mas no livro é 18 e 19. A gente vai condensar hoje duas aulas do livro. Né? Eu já expliquei, a gente está fazendo 2 anos em um, então hoje a gente vai fazer duas aulas do livro em uma só. Então, para nós, hoje é aula 16, no livro é 18 e 19, tá? Então, os temas que a gente vai hoje estudar são influência dos espíritos. Na parte A, nós vamos ver influência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Será que os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? Então, esse é um assunto que a gente vai ver. Dentro desse tema, a gente vai ver o quê? Neutralização das influências negativas. Dá para fazer uma neutralização se uma influência for negativa? Distinção dos próprios pensamentos. Nós conseguimos distinguir o que é o nosso pensamento e o que é o pensamento que não é nosso? Então, nós vamos ver isso também. Na parte B, o assunto é pagar o mal com o bem. E na aula 19 do livro, nós vamos ver os poderes ocultos e o homem, sendo que na parte A nós temos os pactos, o poder oculto, talismãs, e feiticeiros e bênçãos e maldições. E na parte B, caracteres do verdadeiro profeta. Tem bastante coisa. Então a gente já vai começar para não deixar o tempo correr e a gente depois ficar apertado aqui, tá? Com o tempo. Bom, os que chegaram depois, Camila, Aparecida, Emília, uma boa noite. Vamos fazer uma prece. Só para não esquecer, quem não pegou a água para fluidificação pode pegar, tá? Um copinho, então uma garrafa, um recipiente, uma jarra, e deixa do lado. Na hora que a gente for fazer a prece, vocês fazem juntos e espalma a mão assim, na direção do copo, ou então pode fazer assim, ó, pega o copinho aqui, põe a mão assim por cima, e você emana, não é, irradiações e sentimentos e vibrações no seu copinho de água, não é, para que essa água seja transformada em elemento medicamentoso. Então, é o que nós chamamos de fluidificação da água. No filme Nosso Lar, e no livro, há uma cena que mostra claramente isso. Quando o marido da ex-mulher do André Luiz estava muito doente, com problemas respiratórios, e tinha uma jarra do lado com água. Durante a noite, ele fez a fluidificação da água com imposição de mãos. A água foi fluidificada com elementos de ervas, minerais, do astral, não é? E foi dado para ele em corpo espiritual, não é? Essa água astralina. Mas de manhã, quando ele levantou, bebeu também, e ele se sentiu super bem no outro dia, se sentiu curado, tá? Então, vamos aproveitar e pôr nossa água para a frutificação. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus mais uma vez, o mentor amigo de nossos lares, pedindo a proteção e a orientação nos caminhos que nós trilhamos na presente encarnação, agradecendo nossa Mãe Maria de Nazaré pelas bênçãos derramadas sobre todos nós e sobre os nossos lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo o mal. Que assim seja, muita paz, muita luz aos nossos corações. Graças a Deus. Que assim seja. Podemos abrir os nossos olhos e vamos então começar. Bom, a parte é muito interessante, que é sobre a influência dos espíritos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o espírito da verdade, perguntando se os espíritos influenciam-nos, né? E o espírito disse, não é?
que isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Chega o Espírito a dizer que muitas vezes eles nos conduzem. Então, nós vemos a que ponto acontece e em que nível isso se dá, né? Então, o Espírito de Verdade disse que chega ao ponto, muitas vezes, ou algumas vezes, deles nos conduzirem. O que é conduzir? É pegar na mão e levar. E levar, né? Mas, comumente, eles influenciam a nossa vida, sim. Né? Os nossos pensamentos, sim. Então, é uma falta de compreensão da parte de nós que estamos encarnados pensar que isso não acontece. Vamos tentar explicar de uma forma para ficar bem clara, não é? Bom, primeiro, todas as pessoas são espíritos, porque Deus criou. Eu sempre enfatizo isso para não ficar nunca dúvida. Deus criou espírito e matéria. Ora, se nós não somos matéria, nós somos espíritos. Estejamos nós vivendo nossa experiência nesta dimensão, que nós chamamos de dimensão física ou dimensão carnal, ou se estivermos em qualquer outra ou em quaisquer outras dimensões sutis. Não importa. Estejamos em qualquer dimensão física, carnal ou espiritual, de dimensão que for, da dimensão sutil, nós continuaremos sendo espíritos. Espíritos. Então, vamos pensar nós aqui que estamos encarnados. Então, nós aqui que estamos encarnados, somos espíritos. Qual a diferença? Que nós estamos na dimensão carnal, que nós chamamos também de dimensão física, mas somos espíritos. Na outra dimensão, a mesma coisa, continuamos espíritos, continuamos vivendo e ligados e nos expressando através de um corpo, que nós chamamos de corpo astral, no caso de estarmos na quarta dimensão, não é? Um corpo com formato humano, material, mas de uma matéria menos densa, portanto mais sutil, e é o planeta Terra, só que de uma outra dimensão. Então, o nosso planeta Terra, ele não tem só nesta nossa dimensão carnal, nossa dimensão física, ele tem também nas outras dimensões. Então, se eu estou falando do planeta Terra, eu também estou querendo dizer o sistema solar. E também estou querendo dizer a galáxia e todo o universo. Então, o nosso universo, ele existe em várias dimensões, vários níveis vibracionais. Bom, somos todos espíritos que povoamos o universo infinito. Para além disso, saibamos que existem outros universos. Só para saber, mas não é para a gente entrar no assunto. Então, neste universo que nós nos encontramos evolucionando, nesta galáxia, neste sistema solar, neste planeta, nesta dimensão física, somos espíritos que estamos aqui. E os espíritos se atraem mutuamente, se comunicam entre si e se influenciam mutuamente. Ou não é? Vamos pensar, então, nós, somente nós que estamos na dimensão física, na dimensão carnal. Então, vamos falar que nós, seres corporais, humanos, encarnados. Gente, nós não nos influenciamos mutuamente? Pensem bem uma coisa. Aquela pessoa que assiste novela, toda noite, a novela, assiste o comercial, vocês não acham que a pessoa vai sofrer uma certa influência em razão da novela que vê toda noite, do comercial que assiste? E dependendo da sua sintonia, você vai sim ser influenciado, sim. Vamos dar um exemplo. Algum de vocês podem ter assistido uma série chamada Casa de Papel. La Casa de Papel. Provavelmente sim. Que foi um grande roubo que foi feito no banco da Casa da Moeda da Espanha. Né? Então, os bandidos entraram lá e aí roubaram e tudo mais. Bom, no filme, os bandidos eles eram
colocados de uma maneira que eles aqui tinham que ser considerados os mocinhos, nós éramos os bandidos. Eu sei que o desenrolar da trama, do filme, da série, foi levando todos que assistiam, ou quase todos, a torcerem para que o assalto desse certo, torcendo para que os bandidos se dessem bem e que a polícia se desse mal. Numa inversão de valores. Então, tem influência ou não tem? Tem. Seja como for, se tem influência, e essa influência ocorre dentro da própria dimensão física entre os encarnados, é evidente que a influência também acontece estando a criatura desencarnada, porque ela é espírito do mesmo jeito, como nós somos espíritos do mesmo jeito. Então, se somos todos espíritos, nos influenciamos mutuamente. Nós, inclusive, podemos influenciar um espírito desencarnado. Não são só os espíritos encarnados que influenciam a nós que estamos encarnados, não. Nós somos espíritos, e como eu disse, nos influenciamos mutuamente. Não importa a dimensão em que estejamos, não importa o corpo que estejamos ostentando, porque o nosso corpo sempre vai ser pertencente, vai ser criado da dimensão, vai ser feito da dimensão em que nós estejamos no momento. Então, se eu estou na dimensão astral, meu corpo será proveniente da dimensão astral. Se eu, por outro lado, estou encarnado como agora, e vocês também, o nosso corpo também será proveniente desta dimensão física. É isso. E, de consequência, todos nós, por sermos espíritos, nos influenciamos mutuamente. Entre nós encarnados, os espíritos encarnados, eles entre eles, e nós entre eles, e eles entre nós. Então, essa influência acontece. Ocorre que, gente, influência é influência. E você é influenciado por você. Você é influenciado. Não é que alguém veio e fez você ser influenciado. Você se influencia. Então, nós nos permitimos ser influenciados, porque a influência, ela existe, ela está em toda parte. Né? Porque, além de tudo que é material, tem as coisas que não são materiais. Então, por exemplo, um pensamento meu, quando eu emano, ele está existindo já, e ele está numa frequência e está num ambiente que nós chamamos de psicosfera. Nós temos a atmosfera, onde tem o ar que a gente respira, e através do ar o som que a nossa fala vai através do som e a gente ouve e entende. Na psicosfera é o pensamento. Então, todo pensamento está emanando nessa psicosfera. Onde que ela é? Em toda parte. Conforme é a sintonia em que eu me encontre, eu vou captar ou não. Um exemplo claro e fácil é o da onda de rádio. Se eu sintonizo, né, uma estação, por exemplo, de música, qualquer que seja, Antena 1, por exemplo, que eu acho que é de música, faz tempo que eu não ouço rádio, mas enfim. Eu vou ouvir aquilo ali. Eu vou ouvir, porque eu estou naquela sintonia. Então, aquela sintonia, ela está no mesmo padrão meu. Então, eu vou assimilar aquilo ali. E o que está naquela sintonia, provavelmente vai me afetar. Eu vou ser influenciado. Ou não, dependendo de mim, mas é naquela sintonia que eu estou. Dependendo, e, portanto, então, do nosso nível vibracional, nós vamos receber as influências daquele padrão vibracional. Se eu estiver fora daquele padrão vibracional, eu não vou receber influência nenhuma, porque eu não estou sintonizado, eu não estou captando. Um outro exemplo, para a gente entender isso bastante claramente. Eu nunca fumei na vida, nesta encarnação. Nesta encarnação eu nunca fumei. Né? Então, em nada vai me influenciar propaganda de cigarro. Pode pôr propaganda de cigarro aos montes. Não me influencia em nada. Porque eu não tenho essa sintonia para fumar cigarro. Eu nunca fumei, não sei nem como é que é, não tenho interesse, não tenho vontade, não me atrai. Portanto, é um negócio que essa sintonia, para mim,
não afiniza. Então, há a sintonia do cigarro, da propaganda, há. Mas como eu não tenho afinidade, então eu estou aqui, a propaganda de cigarro está aqui, e não me afeta em absolutamente nada. Um outro exemplo, a pessoa que é acostumada a ingerir bebida alcoólica um dia sim, um dia não, todo dia, não importa, suponhamos assim. Tá? Portanto, ela tem um gosto pela bebida. Ele se sente, é uma coisa agradável, a pessoa gosta da bebida. Eu não estou falando da pessoa alcoólatra, que daí já nós sabemos que, conforme a Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo é considerado uma doença. Daí já entra num outro assunto, né? Então, não é assim a pessoa alcoólatra, que daí é uma dependência, é diferente. Não é isso. Porque a pessoa que gosta de tomar uma bebida socialmente ou em casa, mesmo bebendo assim, não que seja uma pessoa viciada, alcoólatra, ela gosta. Então, né? Então, por exemplo, assim, ela está vendo a televisão, tá? E a pessoa vê uma propaganda lá de uma pessoa abrindo a garrafa de cerveja, né? Aí toca uma música legal, qualquer coisa assim. E numa praia, né? Eu também sou bem sugestivo, numa praia, e abre aquela cerveja, um copo assim, bem geladinho, e joga aquela cerveja para aquele barulho. Tá, 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 tá. E aí aparece a pessoa no comercial se bebendo. Ah, que gostoso. A pessoa que gosta, ela está sentada ali. Se ela tiver na geladeira, pode ter certeza, a pessoa vai lá e vai pegar e vai tomar. Gente, por que ela fez isso? Porque houve uma influência do comercial e a pessoa tem a sintonia, ela tem a frequência e, portanto, influenciada por aquela propaganda, ela vai lá e tomou aquela cerveja. Quer ver um outro negócio? Um tempo atrás foi feito um comercial que ligava comer pipoca e beber guaraná, ou era pizza e guaraná, vendo um filme, uma coisa assim, né? Então, aí o comercial fala assim, pipoca com guaraná, não sei o quê, uma propaganda desse tipo aí. Então, vamos dizer que você esteja com pipoca com pizza, era alguma coisa assim. E aí você está no cinema, ou você então está na sua casa, começa a ver um filme, aí aparece para a sua propaganda de uma pipoca e a guaraná. Gente, se você tiver a pipoca na sua casa, você vai pegar e vai estourar a pipoca. Vai receber influência da pipoca com cinema, cinema e pipoca, as coisas têm uma liga e vai ter uma influência e a gente vai fazer aquilo. Portanto, onde nós queremos chegar? Que a influência, ela existe. E você vai ser influenciado dependendo da sua vibração, da sua sintonia. Se você estiver na sintonia daquela influência, você vai ser influenciado. Se você não estiver na sintonia daquela influência, embora exista a influência, você não será influenciado. E não vai agir conforme aquela influência, porque a influência não existe. Eu falei para vocês, ela está na psicosfera, é um pensamento. Mas, se a sua sintonia não corresponder àquela influência, aqueles pensamentos que estão rodando para tudo quanto é lado, não vai te afetar em nada. Você vai ouvir, vai ver, vai seguir, é como se fosse nada. Não vai sentir vontade, não vai sentir desejo, não vai sentir anseio. E aquilo entrou por aqui, saiu por aqui e vamos para frente. Mas, para aquelas pessoas que estão na sintonia, a influência vai atingi-la e ela vai sentir um anseio, uma vontade de fazer aquilo conforme a influência que ela recebeu. Aí é que está o detalhe. Eu estou falando de propaganda, estou falando de influência entre encarnados, mas não nos esqueçamos, somos todos espíritos. Via de consequência, e aí vamos entrar no ponto que é interessante para nós, é que o espírito que está desencarnado, que continua sendo espírito, portanto, pode nos influenciar, como falamos no começo. Ele pode lançar uma ideia na nossa mente, sutilmente. Sutilmente. Aquela ideia vem. Se nós tivermos a mesma sintonia, vai nos influenciar. E aí nós vamos. Aí é que está o ponto, hein, gente? Nós vamos pensar
nós vamos imaginar, nós vamos deduzir que aquele pensamento, que aquela ideia, originalmente, é nossa, quando não é. E a gente vai falar assim, puxa, é mesmo, né? Essa é uma boa ideia, né? Mas quem é que deu essa boa ideia? Essa boa ideia veio de onde? E essa boa ideia é uma coisa maligna? Pode ser uma boa ideia para o mal, né, gente? Ou é uma boa ideia para o bem? Então, tem essas coisas todas. Essas coisas todas que a gente não pode esquecer. Como que está o nosso padrão vibracional? Aí é que vai vir a sintonia. Mas, de ordinário, como disse o Espírito da Verdade ao Kardec, os espíritos desencarnados nos influenciam, sim. E mais, como ele disse, por vezes eles nos conduzem, nós fazemos o que eles querem o tempo todo, nos levam pela mão. Então, a gente, portanto, não tem toda aquela autonomia, todo aquele livre-arbítrio que a gente quer e que a gente pensa. Não é que nós não tenhamos, nós até temos. Mas, se formos influenciados, nosso livre-arbítrio também ele está, de certa maneira, sofrendo aí uma, um impedimento. Ninguém, você não fez aquilo por si, você foi influenciado para fazer, e aí você fez. Tudo bem, você fez porque você já tem uma inclinação para fazer. Bom, tudo bem. Mas, se não tivesse ninguém te influenciando, de repente você não faria daquele jeito, não faria daquela forma, não agiria daquela maneira, não diria aquela coisa, ou não diria daquela maneira. Né? Dentro do lar, pode ter algum espírito influenciando para a gente falar palavras mais ríspidas, mais rudes. E isso desagregar o ambiente do lar, da família. E aí, daqui a pouco, marido e esposa estão brigando. Daqui a pouco, se deixar, estão no fórum entrando com um pedido de divórcio. Aí vai a mulher para um lado, o marido para o outro, e coitadinho da criança, a criancinha, filha, fica aí no meio dessa briga, dessa confusão. Né? Na disputa da guarda do filho, brigando por causa da questão da visita, brigando por causa da questão da pensão alimentícia. E aí, isso acaba levando a criança a ter problemas emocionais, psicológicos no futuro e a ter comportamentos no futuro decorrentes desse problema que aconteceu. Porque filhos que vivem em lar harmonioso, filhos que vivem em um lar em que não há violência, em que não há agressividade, não há palavras ásperas, palavras rudes, em que todos falam em tom suave, com respeito, com carinho, não é? Ela cresce influenciada, não é? E a personalidade dela é moldada, porque a criança tem uma personalidade quando encarna, já tem, é claro, nós já sabemos, né? Então, o espírito já tem sua personalidade que tinha já antes de encarnar, mas ela encarna na primeira infância, até os 7 anos. É fácil e é muito tranquilo ser a criança moldada numa personalidade que não seja completa naquela que ela já tinha. Então, pode sofrer alguma modificação, para melhor ou para pior. Geralmente, se a criança já tem um nível vibracional baixo, para o pior sempre é mais fácil. Então, precisamos ter muito cuidado, não é? É quando nós temos filhos pequenos dentro de casa. E se o marido e a esposa, por exemplo, não se entendem por algum motivo, evitar a todo custo que a criança presencie cenas de discussões entre o esposo e a esposa, não é? Porque aí a criança recebe uma influência perniciosa que ela poderá levar depois para a vida adulta, prejudicando, inclusive,
até podendo comprometer sua própria encarnação. Então, veja o grau de responsabilidade que os pais têm, não é? Bom, via de consequência, então, a influência, ela acontece. Isso é indubitável. Bom, aí como neutralizar as influências negativas? Porque as influências positivas, gente, nós não vamos querer neutralizar, né? Nós vamos querer que venha mais, cada vez mais. Toda influência positiva só vai trazer para nós o bem, o benefício. Sempre coisas boas. O mentor vem, nos influencia positivamente para uma ação nossa, para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, não é? Para a paz dentro do lar, nosso ambiente profissional, social, educacional. Então, a influência positiva não é com essa que a gente vai se preocupar, mas com a influência negativa. Porque essa nos prejudica, essa nos compromete, essa nos atrasa a vida, prejudicando a nossa encarnação. Então, nesse caso, como nós vamos fazer para neutralizar a influência negativa? Tem jeito de fazer isso? Bom, gente, aí é que está o ponto, né? Para neutralizar, não depende do espírito que vai me influenciar, depende de mim. Porque eu não consigo mudar o espírito. Ele é ele vai fazer do jeito que ele tem que fazer, ele acha que é daquele jeito e vai jogar influência negativa para mim. Então não tem como. Ah, mas eu vou fazer um processo lá para expulsar da minha casa. Não adianta nada, isso não resolve o problema. Porque se ele vai embora, volta outro. Expulsa ele, vem outro, porque a sintonia vai atrair. Nós temos a lei da atração. É mais ou menos assim. Eu estou com uma ferida aberta no meu joelho, que eu caí, ralei o joelho, estava jogando bola, ralei o joelho e ficou aquele joelho ralado. Eu não cuidei, infeccionou. E a ferida está aberta, sangrenta. Vai vir mosca? Vai vir mosca, porque vai atrair, né? Eu posso abanar a mosca vai embora quando eu abanar? Sim, a mosca vai embora, mas depois vem outra. Então não adianta, esse não é a questão que vai resolver. Então, o que, que é? No caso do exemplo que eu dei da ferida, é eu tratar da ferida, é eu colocar uma atadura na ferida, é eu cuidar dela até ela cicatrizar e a ferida não existir mais. Aí não vem mais mosca, porque não tem mais ferida. E nós? A mesma coisa. Se eu tenho uma vibração baixa, negativa, propensa a atrair influência negativa, a receber a influência de espíritos negativos, só tem um jeito de eu resolver. É cuidar da minha vibração, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e elevá-los. Porque na medida em que eu elevar o meu sentimento e os meus pensamentos, eu mudo automaticamente o meu padrão vibracional. E aí aquelas influências negativas não vão mais me fazer efeito nenhum. Vão entrar aqui, sair aqui e vão embora. E acabou. Então, para eu neutralizar uma influência negativa, eu preciso mudar. Mudar para melhor. Mudar até as companhias com quem eu ando. Mudar os ambientes e os lugares que eu frequento. Porque quer ver, se é difícil mudar a sintonia? É. Bom, primeira coisa, eu não andar naqueles ambientes onde aquela sintonia anda a rodo. Eu tenho que sair daquele lugar. Se eu for lá, não tem jeito. Não tem jeito. Então, primeira coisa, é eu não frequentar os lugares onde essa sintonia é baixíssima. Eu não vou mais lá. É um primeiro passo. E esse primeiro passo é um grande passo. É eu não ir mais lá. Porque, por exemplo, o problema é a droga. Exemplo, eu vou ficar num local onde todo mundo usa droga. Naquele local onde todo mundo usa droga. Se eu ficar lá, eu não vou conseguir sair do problema. Então, primeira coisa, eu não vou mais lá. Eu não vou mais nesse lugar. Primeiro ponto. E segundo ponto, eu não vou mais andar com aquele povo que faz essas coisas, que anda fazendo essas coisas. Então, o segundo ponto é não andar com pessoas que têm essa vibração. A sintonia é desse porte. Não vou mais nos locais, nos ambientes onde essas coisas negativas e deletérias ocorrem. Não vou andar com as pessoas que também vivem nesse padrão vibracional. Duas coisas que são fundamentais. Sem isso não adianta nada. Então, essas duas coisas primeiro. Terceiro,
mudar as minhas companhias, mudar os ambientes onde eu vou estar. Eu vou sair de um ponto e vou para o outro. Então, eu mudo as pessoas com quem eu ando e eu mudo o lugar com quem eu ando. Não é só que eu saí de lá, eu saí de lá e fui para outro lugar. É mais ou menos assim, eu era do boteco, estou na igreja. Eu andava com bêbado, agora ando com os crentes. Ou com os espíritas. Certo? Então, essa situação de você sair do ambiente, trocar de ambiente, sair daquelas companhias e mudar de companhia, é um fator importante, importantíssimo. E o ponto fulcral, o ponto central, é eu, a partir daí, me transformar, mudar a mim mesmo. Aí a minha vibração eleva, eu saio desse nível de influência negativa. Gente, é esse o jeito. Tem outro jeito? Não tem. É esse o jeito mesmo. Para a gente neutralizar as influências negativas, eu tenho que sair daquela sintonia. E aí, essas formas que eu falei que são as que precisamos fazer. Tem saída, tá? Bom, como é que nós vamos fazer uma distinção dos pensamentos que são nossos com os pensamentos que são alheios? Então, a distinção dos próprios pensamentos dos pensamentos de outrem, não é? De um outro espírito, estando ele encarnado ou desencarnado. Tá bom? Vamos pensar no desencarnado, tá? O encarnado não muda também, tá? Como é que eu vou distinguir? Então, eu estou ali, daqui a pouco, não, eu não vou mais, eu vou fazer isso. Será que é um pensamento meu, realmente? Ou é um espírito que emanou um pensamento na minha mente e eu assimilei, eu me influenciei por aquele pensamento, e aí eu vou fazer uma coisa. Como é que eu vou distinguir se é o meu pensamento ou não é? Ou é um pensamento que eu captei de um espírito e às vezes nem é de um espírito. Às vezes é um pensamento que foi lançado e está na psicosfera planetária. Está na psicosfera do planeta. Eu captei, puxei e peguei aquele pensamento, que era um pensamento de um espírito, ou de um espírito, encarnado ou desencarnado. E eu agora sintonizei com ele. Então, eu posso me sintonizar com um pensamento emanado diretamente por um espírito encarnado ou desencarnado, ou eu posso sintonizar com um pensamento que já foi emanado e que está na psicosfera. Eu vou puxar ele para mim. E vai reforçar o meu pensamento. Então, eu tenho um pensamento que é reforçado, aí eu vou ter certeza que é aquilo ali. O bem ou o mal. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Agora, vamos pensar assim. Como eu vou distinguir que é algo meu mesmo ou foi uma influência de um espírito? Normalmente, gente, o primeiro pensamento, aquele primeiro impulso é nosso. Mas logo a gente já racionaliza, mas talvez é melhor fazer desse outro jeito, não é? Eu acho que vou fazer desse outro jeito. Geralmente esse outro jeito é o jeito errado. E ele não é nosso, é influência. Vou dar um exemplo bem fácil, assim, que acontece muito com quem estuda, com estudante. A minha filha, ela sempre fala assim, pai, eu fiz a prova e era de múltipla escolha, eu na hora tive a primeira ideia de responder de um jeito, mas depois eu pensei de novo, veio um pensamento, eu mudei. E quando eu mudei, estava errado. Se eu tivesse feito a escolha que eu pensei primeiro, estava certa. Eu sempre falei para minha filha, sempre você, no caso da prova dela, sempre você responda na prova aquele seu primeiro impulso, aquele seu primeiro pensamento. É sempre a certa. Se você mudar, vai para a errada. E não dava outra, sempre acontecia isso. Ela sempre ia para a errada. Ela falava, você não vai aprender nunca. Mas acontece que há alguma situação em que se dê de outra forma, também há. Por exemplo, assim. Então, nós estamos pensando aqui num espírito negativo que quer nos influenciar negativamente. Porque, como eu falei para vocês, se for uma influência positiva, gente, aí está tudo certo, né? A gente está pensando na influência negativa, que nos prejudica. Então, se você tem uma coisa que você vai fazer corretamente, o primeiro impulso sempre é o nosso. Se depois vem uma ideia vai para o oposto, gente, pode ter certeza que
é uma influência. Sobretudo se for um negócio que você vê que pode dar ruim, vamos dizer assim. É uma influência. Agora, suponhamos. Agora, isso acontece por quê? Porque nós já temos a sintonia, nós temos já aquela sintonia, aquele nível de vibração que é compatível. Porque veja a mesma coisa, se eu tiver um padrão acima, essa influência não me pega. Esse que eu estou querendo dizer para você. Não me pega. Eu não entro, porque eu estou num nível acima. Mas, mesmo eu estando em um nível acima, porque nós somos ainda espíritos frágeis, hein, gente? Mesmo eu estando já numa condição melhorzinha, pode cair, pode fazer alguma coisa que não é correta, ou não é? Pode sim. Porque se fôssemos perfeitos, nós não precisávamos estar encarnado mais. Então, se nós estamos encarnando ainda aqui, é porque a gente ainda tem o que aprender e a gente ainda é falho. Então, suponhamos que a gente, vamos supor, nós somos do bem, mas ainda mesmo sendo do bem, a gente pode ser que tenha uma ideia errada. Pode vir uma influência de um espírito, do nosso mentor, para uma coisa positiva? Pode, isso vai acontecer. Aí, esse segundo pensamento, como ele é para o bem, é uma influência de um espírito mentor que quer te ajudar. Então, nós aqui no fim vamos decidir que caminho vamos seguir, que influência que nós vamos acolher. Uma influência positiva ou uma influência negativa, nós é quem vamos acatar, nós é quem vamos seguir. Por quê? Assim como tem influência de espírito negativo, tem também a influência dos espíritos positivos, dos espíritos de luz. E vai sempre depender de nós a decisão e o acatamento. Onde que nós vamos andar? Que caminho que nós vamos seguir? Que escolha que nós vamos seguir? Que influência nós vamos assimilar? Então depende sempre de nós. E por isso que eu falei, a gente precisa elevar os nossos sentimentos, purificar os nossos sentimentos, ações puras, sentimentos puros. A gente chama de pureza, não é? De inocência, de pureza. Gente, pode parecer piegas, mas é a coisa mais bonita, é a coisa mais linda quando eu vejo é uma pessoa adulta. Porque a criança naturalmente já age assim, a criança naturalmente é pura. Mas a gente vê uma pessoa adulta, né? Expressando pureza e expressando inocência. Gente, a proteção é divina sobre as pessoas. O amparo é gigantesco. A luz que emana, ela é igual ao sol. Não é? Então, vamos procurar esse caminho da inocência, da pureza, do amor e da bondade, que a gente vai se livrar das influências negativas. E dá para distinguir, geralmente, quando o nosso primeiro impulso é nosso, e aí vem a influência, positiva ou negativa. A escolha é sempre nossa, não é? Agora, a parte B dessa aula de número 18, do livro, hein? A nossa aqui é 16, como eu já tinha falado. Bom, pagar o mal com o bem. Na época de Jesus, para trás, vigia o conceito, a lei mosaica, que era olho por olho, dente por dente. E isso era assim porque naquela época imperava a violência, o reino da violência. A dominação era para a violência. O próprio Cristo falou assim: o céu era tomado pelos violentos. Agora não será mais. E aí Jesus trouxe um novo mandamento. O mandamento do perdão e o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para as pessoas daquela época, falar em perdão era um conceito que não existia, simplesmente não existia. Era uma coisa nova, um negócio novo que Jesus trouxe e as pessoas tinham uma dificuldade gigantesca de assimilar. E o amor, então, piorou muito mais. Como é que as pessoas podiam assimilar como sendo correto, como sendo certo, amar o seu inimigo? O inimigo a gente trata na faca, na espada, na lança. Era esse o conceito. E não com amor. Como é que eu vou amar o inimigo? Eu vou amar, ele vem aqui e acaba com a minha tribo? O pensamento era esse. E aí, Jesus colocou o quê? Nós devemos pagar o mal com o bem. Quando era ordinário se pagar o mal com mais mal ainda, porque daí você trucida o camarada e toda a tribo dele para isso nunca mais acontecer. Não é?
Mas Jesus falou que não é assim. Que não é assim que se vive, que não é assim que se age, mas que nós devemos pagar o mal com o bem. E sempre houve uma dificuldade de compreensão sobre essa assertiva de Jesus. Mas, no fundo, ela é simples. E ela é espiritual, porque se a gente não consegue, se a gente não interpretar essa fala de Jesus no contexto espiritual, nós não vamos realmente ter uma compreensão clara sobre isso. E isso é o seguinte: suponhamos que nós temos aqui uma balança, a balança da justiça divina. Então, a justiça divina tem uma balança. Eu não tenho a balança para mostrar aqui, mas não tem problema. Então, a balança tem aquele pêndulo, né? E que pende para um lado, pende para o outro. Não é? Então, tudo o que nós fazemos é colocado. Então, a balança tem um lado positivo e um lado negativo, o bem e o mal. Todo o mal que nós fazemos é colocado na balança do lado esquerdo, do lado do mal. Todo o bem que nós fazemos é colocado na balança do lado direito, do pêndulo do lado direito, do lado do bem. Bom, então vamos dizer que eu faça o mal, eu pratique o mal, não é? Eu pratique o mal. Eu fiz o mal, está feito o mal. Esse mal tem um peso e vai ser colocado naquela balancinha, o pêndulo do lado esquerdo. Então, foi para baixo. Estou na pior. Eu desencarnar assim, para onde que eu vou? Meu peso é baixo, eu vou para baixo. Não tem como. É o mesmo que pegar uma pedra e jogar em um lago. Para onde que essa pedra vai? Essa pedra vai para o fundo. Não tem saída. Se eu jogar uma bolinha de isopor, ela vai ficar em cima. Então, é uma questão de lógica. Eu fiz no mal, tem um peso, põe na balança do lado esquerdo, a balança desce, eu desencarno assim, vou lá para baixo. Lá para baixo era umbral, lá para baixo. Lá. E lá a gente sabe, né? Sofrimento, escravidão, tortura, tudo que é coisa ruim. Tem jeito de resolver isso? Sempre tem. Claro que tem. Como que resolve? Eu tenho que equilibrar a balança de novo. Ok? Se a balança está para baixo, que eu fiz o mal, como é que eu vou fazer essa balança equilibrar? Só tem um jeito, né? Fazendo bem. Se eu fizer o bem, a balancinha vai ficar assim. Suponhamos que eu fiz um bem equivalente, está equilibrado. Se eu fizer mais bem ainda, o bem vai ficar maior ainda. E aí eu vou para onde? Vou ficar lá em cima da água, lá na bolinha de isopor, ou até no ar, dependendo do bem que eu fiz. Então, se eu fiz o mal, eu tenho que pagar esse o mal. Quando eu faço o mal, o que acontece com a justiça divina? Eu contraio uma dívida perante a justiça divina. É como no banco, eu vou lá contrair uma dívida, estou devendo para o banco vem para cima de mim, não tem jeito. Eu tenho que pagar. Como que eu pago? Eu tenho que pagar do mesmo jeito. Tem que equilibrar ali e devolver para o banco o que eu paguei. Na justiça divina, eu fiz o mal, contraí uma dívida perante a justiça divina. Qual é a moeda para eu pagar esse mal perante a justiça divina? A única moeda é a moeda do amor, a moeda do bem. Então, eu tenho que fazer o bem para pagar. Então, se eu fiz o mal, agora eu tenho que fazer o bem para poder equilibrar isso. Então, eu tenho que pagar o mal com o bem. Pagar o mal que eu fiz, agora com o bem que eu vou fazer. Então, o contexto sou eu mesmo, não é o outro. Ah, o outro me bateu e me fez o mal, agora eu vou lá fazer o mal para ele. Aí estou no caminho errado. Porque se o outro me agrediu, quem contraiu a dívida? Eu não fui, porque eu sou agredido, eu sou a vítima, eu não fiz nada. Então, não sou eu que estou devendo. Quem é que contraiu a dívida? É ele. Quem é que tem que pagar? É ele também. Gente, se eu estou sendo ofendido, se eu estou sendo a vítima, eu não estou me endividando em nada. Ao contrário, se eu não for lá me vingar da pessoa e eu ainda perdoar, significa que aquilo de mal que eu fiz está desfeito. Mas eu preciso fazer o bem agora daqui para frente, que é a reparação, para eu poder ascender. Para eu ascender, eu preciso fazer o bem. Aí é onde entra o pagar o mal com o bem.
Porque não basta a expiação. Quando eu estou sofrendo, quando alguém me faz algo mal, eu estou sofrendo. E isso é expiação, decorrente de uma coisa ruim que eu fiz. Né? Eu infringi a justiça divina. Mas, para eu conseguir ficar quite e pagar esse mal que eu fiz, eu preciso fazer o bem. Não é só eu deixar de fazer o mal, mas é eu fazer o bem. Aí eu fazendo o bem, a balança da justiça divina se equilibra e dependendo do bem que eu fiz, eu continuar fazendo, a balança se eleva e eu me elevo junto e eu me ilumino junto. E a minha situação se torna uma situação resplandecente. Então é esse o conceito correto de pagar o mal com o bem. Gente, a gente precisa ir para frente. Eu não posso ficar parado aqui, tá? Tem um monte de coisa para falar, tem que correr agora. A gente vai entrar na aula 19 do livro, hein? Bom, os poderes ocultos e o homem, esse é o assunto. Então, aí tem na parte A, os pactos, o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Bom, existe essa história de feitiço, de magia, de macumba, de pôr o nome na boca do sapo, de patuar. Essas coisas existem, gente? Existem. Ok, mas como que é isso? Aí é que é o ponto que a gente precisa entender aqui como é que funciona. Na realidade, gente, o que cria tudo é o pensamento. O que densifica esse pensamento e dá forma a ele é o sentimento. E é a fé, que é aquela nossa convicção inabalável, que faz aquilo acontecer. Então, são essas três coisas: pensamento, sentimento e fé inabalável, que é a força mental nossa, aquele anseio nosso firme e indubitável. E vejam bem uma coisa: quando um camarada que faz feitiços, esse pessoal que trabalha com magia, tudo mais, que tem encarnado e desencarnado, sobretudo desencarnado, quando eles fazem o que tem que ser feito, que alguém vai lá pedir, ou ele faz porque é a praia dele, quando termina, ele fala assim: está feito. Ele não fala, quem sabe vai estar feito? Eu acho que sim, né? Não, ele fala, está feito. Ou seja, convicção inabalável. Então, ele já pensou com firmeza, já foi o sentimento dele também para dar forma e densidade para aquilo que ele pensou. E aí a convicção inabalável, fé, está feito. É assim que acontecem as coisas. Então, por exemplo, eu estava lendo um livro chamado Aruanda. Eu até já recomendei para vocês, que é do Robson Pinheiro. Livro muito interessante, que inclusive trata no livro da apometria, dos tratamentos apométricos e tudo mais. Bom, nessa partezinha do livro, um camarada que odiava o ex-patrão, porque fez um negócio errado para ele, mandou embora, ele foi lá procurar o tal do feiticeiro num templo, numa tenda de Quimbanda. O feiticeiro chegou lá, né, o pai de santo, sei lá como é que chama, né, a pessoa que era o chefe lá do local, chegou na pessoa, né, e pegou. No livro foi assim, então eu vou contar para você. Ele pegou um sapo, né, amarrou a boca do sapo. E dentro da boca do sapo tinha um fio de cabelo, uma coisa assim, que era da pessoa lá que ele tinha raiva. Então, colocou lá na boca do sapo, costurou, sapo vivo, hein? Aí o feiticeiro falou assim para ele: agora você pensa nele, que era o camarada que ele odiava. Pensa nele. O seu pensamento tem que estar nele, jogando no bichinho aqui. Agora você emana todo o ódio do seu coração que você tem contra ele no bichinho aqui. E o cara fez isso. E o feiticeiro, né, a pessoa que fazia isso lá, né, terminou o trabalho, né, porque já tinha dado, o pensamento já tinha criado, né, o que se pretendia fazer, que era, no caso era para matar a pessoa morrer, ficar doente e morrer. Né? E o sentimento condensou, deu forma e condensou aquela intenção, né? E o feiticeiro, com seu poder mental, finalizou o trabalho. E o que aconteceu nesse caso?
Conforme isso foi sendo feito aqui no mundo físico, isso foi sendo criado também na dimensão astral. Então, foi feita uma duplicata, não é? Daquilo que foi feito no mundo físico, no mundo astral, criou também aquela energia, que aí, no caso, é uma energia. Essa energia foi criada e havia um endereço vibratório. O endereço vibratório é, no caso, a pessoa odiada, e aí aquilo foi enviado. E foi lá no endereço vibratório, porque nós temos uma vibração e nós temos uma sintonia e nós somos localizados em face disso. Então, aquela energia de ódio negativa, de maldade, de doença, foi lá na pessoa. Ficou girando em torno da aura dele. Não conseguia penetrar no primeiro momento. Mas o camarada ficou com sentimento de culpa, com remorso, abriu brecha e aquela energia negativa entrou dentro da aura dele, atravessou a tela atômica dele, que é a tela de proteção, que não deixa entrar doença parasita astral e essas energias negativas, entrou nele e penetrou no corpo etérico dele e começou a emanar uma energia que deveria ser uma energia de nutrição do corpo físico, uma energia deletéria. Ele começou a adoecer. Começou a adoecer e os médicos não descobriam o que ele tinha e foi desenganado e os médicos falaram, ele tem um dia de vida assim muito e não podemos fazer nada. Aí entrou a atuação dos mentores, eu não vou contar a história porque não é o caso aqui, e aí fizeram uma limpeza, tiraram aquela energia. Quando a energia é tirada, ela volta para a origem, voltou lá para aquele povo lá que fez o mal. Então, gente, essas coisas elas existem? Elas existem. Mas tudo se origina do nosso pensamento. Então, por exemplo, eu tenho um talismã, eu tenho uma pedrinha que eu tenho lá uma pedrinha, sei lá, com a rosinha, amarelinha, azulzinha, verdinha, e essa pedrinha me protege. Bom, se eu emanar no meu poder mental naquela pedrinha essa proteção, essa pedrinha vai condensar. A pedrinha é um condensador de energia. E aí essa energia condensada vai criar um campo de proteção que a pessoa está acreditando que é a pedrinha, mas na verdade não é. É o meu poder mental que gerou aquela energia na pedrinha, porque eu acredito, e ela foi condensada na pedrinha, então eu vou ter aquela proteção. Mas eu faço isso inconscientemente. Na realidade, a proteção eu mesmo é que estou dando para mim. Não é a pedrinha. Não é, Pedrinho? Ah, eu estou com uma pata de coelho que eu ganhei e essa pata de coelho me dá muita sorte. Então, como eu acredito que a pata do coelho vai me dar muita sorte, essa pata do coelho gera uma condensação de energia positiva e aí acaba que as coisas dão certas para mim. Mas não é a pata do coelho. É porque eu acredito que as coisas vão dar certas. Se eu acredito, elas vão dar. A não ser que haja algum impedimento. A não ser que haja uma barreira. Se tiver algum karma, algum impedimento negativo, aí eu não consigo, que tem uma barreira que eu não consigo transpor. É outra coisa, aí não é o nosso estudo aqui. No entanto, o que eu estou querendo explicar é que é o nosso poder mental que gera uma energia que pode ser condensada em algum objeto, não é? E isso ter uma amplificação. E aí, então, eu vou acreditar que é o objeto que está me dando a proteção, etc, etc, etc. Mas que, na verdade, está criando é poder mental. Que tudo é criado pela mente. A forma e a condensação é dada pelo sentimento. E a fé que vai fazer acontecer aquilo que eu realmente quero. Então, são essas três coisas. Tá? A gente tem aí, para dar 8 horas, 6 minutos. E agora, já viu. Agora, se por um lado tem isso também, tem o outro, hein, gente? Tem o lado do bem, do lado bom, né? Que é, por exemplo, quando a gente abençoa uma outra pessoa. A pessoa que, por exemplo, faz um benzimento, é o mesmo poder mental, é o mesmo sentimento, só que aí é para o lado positivo, é para o lado do bem. E não no caso que eu falei do feiticeiro, que fez um negócio, uma energia negativa, para prejudicar. Então, como tem do lado ruim, do lado negativo, tem também do lado positivo e do lado do bem. Então, tem pessoas que, naturalmente, por serem humildes, por serem boas, por serem amorosas, as energias delas, os pensamentos, sentimentos, vão ser todos para o lado do bem. Então, tem pessoas que fazem benzimento, ela emana amor, emana bondade, e a cura vai acontecer, porque a pessoa
pensa em realizar a cura acontece no benzimento. Quando emana na fluidificação da água energias de cura, vai, aquela pessoa melhora, né? Como eu contei para vocês no caso do filme Nosso Lar, que aconteceu, não é? E também a pessoa que abençoa a outra, então aquela bênção que a pessoa dá, a pessoa se sente super bem. Eu vou dar um exemplo bem claro sobre isso, para a gente ficar com isso bastante categórico, que é um exemplo do próprio Chico Xavier. Então, Chico Xavier, eu já contei isso uma outra vez, mas como vem ao encontro do assunto agora, eu vou contar de novo. Chico Xavier estava indo para o trabalho dele, naquela época ele não estava aposentado, trabalhava na fazenda Modelo, que cuidava, mexia com gado, tudo. Ele estava indo, estava até já, não estava atrasado, mas estava no horário que não podia demorar muito, né? Estava chegando o ponto, de repente veio uma senhora falando para ele, Chico, Chico, por favor, meu marido está doente, eu preciso que você vá lá agora, para você é, dar um passe nele, fazer alguma coisa, porque senão eu acredito que ele pode até morrer. Por favor, pelo amor de Deus, vem, Chico. No primeiro momento, o Chico falou assim, olha, a senhora vai no centro espírita à noite que eu vou lá, eu estou indo para o serviço agora. E ele ia embora. O Manuel apareceu para ele e falou assim, Chico, vai lá. O Chico era disciplinado e obedecia o Manuel, deixou o ônibus embora e foi. Chegou lá, deu um passe no homem, falou palavras de otimismo e emanou energias, e também estava amparado pelo Dr. Bezerra, pelo Emanuel. O homem se sentiu melhor, a mulher ficou feliz, e na hora que o Chico estava indo embora para pegar o outro ônibus, ele ia até atrasar para o serviço, mas tudo bem. Na hora que ele estava indo embora, já estava no ponto, o Emanuel falou para ele, Chico, olha para trás. Ele virou-se e viu vindo do coração, do peito daquela mulher que eu havia chamado, que cuidou do marido dela, vinha emanações de luz, em jatos na direção do Chico, penetrando no peito dele. O Emanuel falou para ele assim, Chico, já pensou se você não tivesse ido lá e ela emanasse sentimentos de ódio contra você, como é que ia ficar o seu dia? Você ia passar mal, você ia ficar doente, você ia ficar prostrado por causa das emanações maléficas dela. Então, aquelas emanações dela vinham do pensamento e dos sentimentos e da fé que ela emanava. E aquele jato de luz para ela. Então, como que isso não é real? Como é que isso não é verdadeiro? É sim, é verdadeiro sim. As energias existem, mas existem para o bem e para o mal. Essa que é a grande questão, não é? E nós que estamos dentro, nós que somos estudantes espirituais, o nosso caminho é trilhar o caminho do bem, do amor, da bondade, né? E buscar o nosso aperfeiçoamento sempre para melhorar a nós mesmos e ajudar os outros a se melhorarem também. Agora, 19h57, 3 minutos para acabar, mas eu vou entrar no último assunto, que é a parte B, que é caracteres do verdadeiro profeta. Bom, o que é um profeta? Profeta é uma pessoa que faz prognósticos de coisas que ainda vão acontecer. Então, são os médios que hoje nós temos essa designação de médios. Ah, mas vocês vão dizer assim, mas por que na Bíblia não falava de médio? Não falava de médio, porque essa palavra não existia. Essa palavra passou a existir a partir do Livro dos Espíritos. Então, antes não existia essa palavra. A palavra que se usava para isso era profeta. Então, por exemplo, Maomé, ele foi considerado um profeta. E tem, no Velho Testamento, diversos e vários profetas também lá que diziam as coisas que iriam acontecer. O próprio João Evangelista profetizou e fez revelações de coisas que iriam acontecer no futuro, que está contida no livro de Apocalipse. São profecias também, né, que foram feitas naquele tempo lá de Jesus, e até antes de Jesus, que no caso seria o Velho Testamento, onde foram feitas várias coisas que aconteceriam no futuro. Então, caracteres do verdadeiro profeta. Os caracteres do verdadeiro profeta. O profeta, então, portanto, é verdadeiro quando é aquele profeta, não é, que está na sintonia divina, do amor. Se ele não estiver, ele não é um profeta verdadeiro. É uma pessoa que vai falar um negócio para o mal, não é profeta coisa nenhuma. Então, é um enganador que vai enganar a muitos se estiver na mesma sintonia.
Então, Jesus está falando naquela época lá. Poderia acontecer que até os escolhidos seriam enganados por esses falsos profetas. Ele falou que nos tempos do fim haveriam falsos profetas e falsos cristos. No caso aqui a gente está falando do caractere, os caracteres dos verdadeiros profetas. Então, o verdadeiro profeta é aquele que tem, primeira coisa, humildade. Se não tiver humildade, for arrogante, for orgulhoso, esquece que isso aí não é de jeito nenhum. Então, o caractere, primeiro, humildade. Segunda coisa, muitas vezes o verdadeiro profeta, ele nem sabe que a missão dele é essa, e ele está fazendo, está agindo como profeta, fazendo profecia, mas ele faz assim porque é uma coisa natural dele, faz com naturalidade, porque o amor emana com naturalidade. Não é? Por outro lado, sempre a profecia vai visar o bem, e não o mal, uma coisa maléfica, para destruir, para acabar. Mas sempre vai fazer para advertir, mesmo que seja uma coisa que vai acontecer, que possa ser, por exemplo, aos nossos olhos uma coisa negativa, mas é colocado no sentido de advertência, não é? Como assim, por exemplo, olha, se fizer isso desse jeito, continuar, vai acontecer. Então, é para advertir a pessoa não fazer mais, porque daí não acontece, ela não se livra daquilo. Então, foi uma profecia para trazer uma revelação e que não é necessariamente para o mal, como a gente vê. O próprio livro de Apocalipse, se a gente for ver bem, o nome Apocalipse, em grego, ele vai significar revelação. Então, embora na Bíblia esteja escrito Apocalipse, o correto seria estar escrito livro de Apocalipse. O correto seria estar escrito livro das revelações. Tem, inclusive, algumas Bíblias que vêm com essa tradução, livro das revelações. Então, na realidade, no caso, o João Evangelista, ele foi levado para um plano superior e para ele foram reveladas situações que ocorreriam no futuro e ele, do jeito que ele compreendeu, ele escreveu, ou então ele ditou, que estava com 90 anos, até mais, estava velhinho já. Então, o mais provável é que ele tenha ditado e alguém tenha, algum escriba, tenha escrito o que ele ditava, aquelas revelações. Daí, então, isso foi inserido também no Novo Testamento e está na Bíblia. E João Evangelista, para nós, é um verdadeiro profeta, como nós podemos afiançar. Era humilde, era amoroso, só fazia o bem. Um que eu poderia dizer também, nos tempos atuais, é Chico Xavier. Não é que a gente quer idolatrar Chico Xavier, não é isso. Mas Chico Xavier tem todos os caracteres do verdadeiro profeta. Humildade, amor, não é? Cristão, aquela sua devoção, trabalhou dentro da mediunidade por 75 anos, gente. Né? Na realidade, foi até mais, viu? Foi 75, acho que foi 75 que ele desencarnou com 92, né? Isso. Ele desencarnou com 92, então ele exerceu a mediunidade dele por 75 anos, porque começou com 17, a mediunidade ostensiva, porque na realidade sempre foi médium, desde criancinha ele tinha mediunidade clarividência, conversava com o espírito, tinha tudo. Mas que começou a trabalhar verdadeiramente foi com 17, né? E começou a primeira psicografia da mãe e tudo mais, vocês já devem ter visto isso tudo, não é? No filme que foi exibido na Casa Espírita Maria de Nazaré, agora no mês passado, né? O filme era Chico Xavier, mostrou isso, a gente viu lá, foi um filme muito bacana, muito emocionante. Aliás, eu não vou deixar de esquecer de fazer a propaganda aqui, que agora no mês que vem, no mês de julho, eu acho que é no terceiro domingo, se não me engano, depois eu vou ver direitinho, nós vamos exibir um filme que eu queria que vocês assistissem ou lá, conjuntamente, lá todos nós, ou então vocês vissem depois para a gente depois fazer um comentário. Que é o filme E a Vida Continua. Vale muito a pena. Tem o livro, se vocês tiverem oportunidade, leiam o livro, que é mais completo. Se não for possível, vocês assistam o filme, ou vocês assistam na sua casa, ou então vão lá na Casa Espírita, a gente assiste tudo juntos. Vai valer muito a pena, é muito interessante, e depois sempre vai encaixar em algum contexto aqui do nosso estudo. Tá? Então, os caracteres do verdadeiro profeta são humildade, sobretudo, e amor. Então, se não tiver amor e humildade, cai fora porque não é verdadeiro, não é real e é fria.
A gente não pode endeusar ninguém. E assim que é, né? Bom, gente, vamos ficando por aqui. A gente já passou até um pouquinho do horário. Só para a gente deixar já colocado que na semana que vem, dia 31, que é a terça-feira que vem, a gente vai estudar a aula 20, tá? A aula 20 tem muita coisa interessante também, que é o tema Afeições dos Espíritos. Na parte A, nós vamos estudar afeições por certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E também o tema pressentimentos. E na parte B, nós vamos ver o seguinte assuntos. Preces inteligíveis, modo de orar. Tem um jeito certo de orar, gente? Como é que é esse modo de orar? Nós vamos ver tudo isso na próxima aula. Tem oração mais forte? Tem, faz uma oração por mim, né? Você tem uma oração mais forte, tem mais força. É assim, como é que é? Nós vamos ver isso tudo na próxima semana, tá? Bom, pessoal, foi bastante conteúdo, mas eu acho que deu para a gente abordar tudo. Se tiver alguma dúvida ou algum questionamento, pode fazer agora. Acho que. Pode, Alessandro? Pode, né? Passou um pouquinho, né? Hein, Alessandro? Claro que pode. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, alguma pergunta, pode fazer agora, tá? Embora tenha sido corrido, foi uma aula assim. Acho que os exemplos foram simples, né? De fácil entendimento para todos, né? Isso aí, fica aí, Ale. Vou embora. Tomar minha aguinha. Água benta, água fluidificada. Bom, então, aparentemente, não ficou dúvida, né? Se ficou, ou se lembrar depois, põe no grupo, ou então na próxima semana, antes de começar, ou mesmo quando começar, pode fazer depois, anota, depois faz aí, tá? Então vamos finalizar com uma prece. Fechar os nossos olhos, levando o pensamento a Deus, agradecer a Jesus, aos mentores, e vamos fazer a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz, muita gratidão. Tenhamos todos uma boa semana, que as bênçãos de nossa Mãe Maria recaiam sobre os nossos corações e os nossos lares. Paz e luz a todos. Podemos abrir os nossos olhos. Quem quiser beber água fluidificada pode beber agora. E mais uma coisinha só. No próximo domingo, que vai ser dia 29, vai ser o último domingo do mês de maio, nós vamos realizar o Evangelho no Lar, tá? Quem quiser participar do Evangelho no Lar, avisa no grupo que eu vou pedir para a Alessandra colocar, né, Ale? No grupo do Evangelho no Lar, e aí poderá participar, porque daí no domingo eu vou enviar um link lá para o grupo, e quem estiver no grupo basta apenas acessar, clicar no link e já vai fazer parte, vai participar do Evangelho no Lar. Então é todo o último domingo do mês, às 16 horas. É muito legal. Neste domingo vai ser no lar da Cidinha. Cidinha é uma companheira nossa de várias atividades na Casa Espírita. É na casa dela virtualmente falando, porque o Evangelho no Lar nosso é online. Então, a gente usa o aplicativo do Google Meet, como esse daqui, e nós fazemos o Evangelho no Lar online, tá? Então, quem quiser participar do Evangelho no Lar, fica à vontade, é só depois no grupo nosso informar, que o Alessandra ou eu mesmo posso colocá-la no grupo do Evangelho no Lar, e aí participa. Pode estar no Rio de Janeiro, qualquer lugar, que aí, como é online, não tem problema, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana, beijo no coração e até a terça-feira que vem, ou domingo, quem for participar do Evangelho no Lar. Fiquem com Deus.